E o presidente do Chile, Gabriel Boric, recebeu hoje o presidente Lula no Palácio de La Moneda. Além disso, foi enviada uma carta ao Lula de 30 ex-chefes de Estado, além do governo da Espanha e de países da América Latina. Eles pediram que o presidente brasileiro assegure o compromisso com a democracia na Venezuela. O encontro com o presidente do Chile é marcado pela crise na Venezuela. O episódio acontece depois da questionada reeleição de Nicolás Maduro. A visita de Lula, que termina amanhã, inclui a participação em um fórum empresarial e o encontro privado com o ex-presidente Ricardo Lagos, que em janeiro passado anunciou a retirada da vida pública. Durante a visita, também está prevista a assinatura de cerca de 20 acordos de cooperação com o Chile em vários temas, como segurança, saúde, comércio, cultura, ciência e turismo, além de outros. Também hoje o presidente Lula recebeu uma carta assinada por integrantes do Grupo IDEA, o fórum que é composto por 37 ex-líderes mundiais. Nela, os líderes pediram que o presidente assegure o compromisso com a democracia na Venezuela. Depois desse pedido, Lula pediu um diálogo entre o governo venezuelano e a oposição, em mais uma tentativa de resolver as tensões sobre a disputada vitória eleitoral de Nicolás Maduro. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição. Na semana passada, o grupo já tinha pedido a Lula, e numa outra carta, que reconhecesse a vitória do candidato oposicionista Edmundo Gonzalez. Lula ainda não reconheceu a vitória de Maduro. Além disso, ele cobrou do governo venezuelano a divulgação das atas eleitorais, os documentos que registram votos e o resultado de cada local de votação, e que ainda não foram divulgados oficialmente por Caracas. A oposição venezuelana alega que González venceu, com base nesses documentos. A Venezuela foi às urnas na semana passada e o Conselho Nacional Eleitoral anunciou a vitória de Maduro, mesmo sem divulgar as atas eleitorais. O CNE, que é comandado por um aliado do presidente venezuelano, alegou uma demora no sistema de contagem de votos por causa de um ataque cibernético. Boric já se manifestou nos últimos dias contra o resultado. E quem vai analisar conosco a crise na Venezuela é o professor de Geopolítica, João Correia. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar essa nossa conversa justamente falando sobre a pressão internacional, não só em cima da Venezuela, mas em cima do Brasil. Essa carta enviada por ex-chefes de Estado ao presidente brasileiro, o presidente Lula. Por que o Brasil tem um papel tão importante no controle dessa crise na Venezuela? Boa noite, Renato, Gustavo e a todos que nos acompanham. O Brasil é um ator muito importante no contexto geopolítico, não só da América Latina, mas de todo o mundo. No caso da América Latina, nós temos a maior economia da região e fazemos parte da mesma área, digamos assim, fronteiriça. O Brasil, nos últimos anos, presenciou a chegada de milhares de pessoas advindas da Venezuela, que aqui estão, inclusive muitas com status de refugiadas. E é importante dizer que o PIB da Venezuela, o Produto Interno Bruto do país, nos últimos 10 anos, na última década, encolheu em mais de 70%. Naturalmente também que o Brasil é cobrado porque o atual governo, representado pelo presidente Lula, tem uma ligação histórica com quem colocou Maduro dentro da cena política. Hugo Chávez, ele tinha uma relação muito próxima com o presidente Lula. Então, em função de todas essas questões, o Brasil tem sido cobrado a se posicionar de uma maneira mais firme. Importante dizer, não é a primeira vez na história recente que alguém se autodeclara presidente da Venezuela, e a gente sabe que é uma questão simbólica. No ano de 2002, o Pedro Carmona se autodeclarou presidente, tentando afastar na época Hugo Chávez, e posteriormente, agora recentemente, em 2019, o Juan Guaidó, ele também se autoproclamou presidente. Naquele contexto, mais de 50 países, América Latina, Estados Unidos e os membros, muitos países membros da União Europeia, reconheceram Juan Guaidó como presidente de fato da Venezuela. É uma questão simbólica, mas isso mexe com as sanções, com as relações comerciais e com a presença da Venezuela nos organismos internacionais.
João, muito boa noite para você. Ainda nesse gancho, a gente sabe que o tempo da diplomacia é diferente do tempo da gente que está acompanhando de fora. Mas eu gostaria de ter a sua avaliação sobre o posicionamento ou a falta de um posicionamento mais firme por parte do presidente Lula em defesa da democracia. A gente tem visto toda essa pressão internacional em cima do presidente Lula com relação a isso. Você considera que na verdade, esse posicionamento do presidente ainda é uma cautela, essa falta de uma posição mais clara de Lula, ou ele acaba ajudando de alguma forma Nicolás Maduro, porque ele ganhando tempo, ele consegue ir empurrando com a barriga e ficando mais tempo no poder? Eu não tenho dúvida, Renata, que essa temática sobre a Venezuela, de alguma forma, ela vai perder força nos próximos dias, nas próximas semanas. Porque, naturalmente, outras pautas irão surgir. A exemplo agora, a mudança do governo em Bangladesh, na data de hoje, essa possível guerra total entre Israel, o Irã e o Hezbollah, outras pautas na geopolítica. A geopolítica ela é muito dinâmica. A Venezuela vive uma dualidade de poder, existe uma polarização significativa. Eu penso que o governo federal, através do Itamaraty, poderia ter tido um posicionamento mais firme. Eu quero lembrar a vocês que, dias antes do processo eleitoral, o Maduro ele falou publicamente que se ele perdesse, em outras palavras, a Venezuela poderia vivenciar um banho de sangue. Bem, ele diz que venceu, o Conselho Nacional Eleitoral, basicamente o judiciário, todos os organismos dentro da Venezuela são ligados a Maduro, e inclusive o grande bastião do poder, que é o Exército. Sem o Exército, sem o apoio do Exército, Maduro não estaria no cargo. Enquanto houvesse apoio, esse conluio, ele continua como presidente. Mas ali faltou um posicionamento do Brasil também, quando ele criticou o sistema eleitoral brasileiro, fazendo críticas, inclusive, que eram feitas por parte da classe política do Brasil, que era um motivo de muitos constrangimentos, de embates dentro do país, do ponto de vista doméstico, regional, e, de certa forma, faltou esse posicionamento. Chama atenção também para essa dualidade de forças, porque quem representou o Brasil no contexto eleitoral da Venezuela foi o Celso Amorim, que é um assessor especial, é uma espécie de conselheiro do presidente Lula. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, nesse contexto, ele ficou bastante apagado e a gente ficou esperando. O Lula ele chegou a dizer assim, eu ainda não vou me pronunciar, eu quero saber o que é que o Celso Amorim, o que é que ele vai trazer para mim sobre o que é que ele enxergou por lá, mesmo sabendo que quem acompanhou o processo eleitoral disse que foi extremamente viciado. Eu quero chamar a atenção de um detalhe. Parte da esquerda, a gente mostrava agora aqui, parte da esquerda latino-americana se posicionou contra essa questão eleitoral, essa falta de transparência do processo eleitoral da Venezuela. Então, penso sim, isso pode ser para ganhar um tempo e, de repente, o assunto ele possa esfriar, mas, veja, a gente acaba perdendo um protagonismo que é tão nosso, faz parte da história do Brasil. Professor, analisando esse ponto em que a Venezuela deve sair do noticiário internacional devido a outros problemas que surgem, o que a gente pode esperar para a continuidade do governo de Maduro? Porque, como o senhor bem falou, né, ele tem o apoio do Exército, ou seja, em caso de uma guerra civil, uma iniciação de uma guerra civil, não há como vencer as Forças Armadas do país. Um isolamento cada vez maior, mais sanções dos países ocidentais, só dependendo de China e Rússia, é possível piorar a situação da Venezuela? Olha, Gustavo, é possível piorar a situação da Venezuela, mas eu penso que com o apoio da China e da Rússia, se de fato esse apoio voltar a crescer, a Venezuela teria um espaço para seguir do ponto de vista econômico, político e social. Eu não acredito na queda de Maduro enquanto existir o apoio do Exército. Eu não acredito que a eleição vá ser revista ou cancelada e penso que, repito, existe esse conluio entre o Executivo, o Judiciário, o Legislativo e essa cúpula militar do país. Enquanto isso acontecer, enquanto isso seguir, a Venezuela vai continuar nesse contexto, nesse cenário de caos que já caracterizou. A Venezuela vive um contexto de guerra civil. 2.000 pessoas presas. O presidente fala isso, o Nicolás Maduro, com o maior orgulho do mundo. 2.000 pessoas presas, mais de 20 pessoas já morreram.
E esses dados são dados divulgados pelo governo. A situação, pelas imagens que a gente recebe, pelos depoimentos, são muito piores. Então, no curto prazo, eu não vejo. Inclusive, China, é importante dizer também, a China e a Rússia ficaram entre os primeiros países que parabenizaram Maduro pela vitória. E Putin ele declarou publicamente que em solo russo, Maduro era muito bem-vindo, marcando já esse contexto, essa dualidade do mundo. De um lado o Ocidente, do outro lado a China e a Rússia com essa aliança programática e a Venezuela seguindo esse outro lado. Professor João Correia, é sempre bom tê-lo conosco, com suas análises tão precisas sobre a geopolítica internacional. Muito obrigado pela participação e até mais. Agradeço, um forte abraço e até a próxima.